Olá, pessoal. Meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e hoje a gente vai ver o assunto sobre gametogênese, especificamente a gametogênese feminina, que é também chamada de ovogênese. Bem, relembrando o que nós vimos na gametogênese masculina, nós vimos que tanto nos machos quanto nas fêmeas, a definição de gametogênese é a mesma, ou seja, é um processo no qual nós vamos ter as células germinativas primordiais, também conhecida como gonócitos, sendo transformadas em células germinativas sexuais especiais, que são os gametas, tá? Isso acontece nos dois sexos, portanto, essas etapas que vão ocorrer na gametogênese, elas são comuns tanto na ovogênese quanto na espermatogênese. Então, relembrando, o que a gente viu na aula de espermatogênese? Que os gonócitos, ou seja, as células germinativas primordiais, elas vão ter uma origem extraembrionária, ou seja, elas vão partir de uma região fora do corpo do embrião, no caso, o saco vitelínico, que é um anexo embrionário, certo? Vão se diferenciar nesse saco vitelínico e vão migrar para dentro do corpo do embrião, numa região na qual a gônada está sendo formada. Chegando nessa gônada em formação, esses gonócitos, que eles partem do saco vitelínico em um número reduzido, eles vão começar a proliferar por mitose, aumentando esse número de células germinativas, tá? Na gônada que está se formando. Em um determinado momento da gametogênese, essas células que estavam sofrendo mitose, né, ou seja, os gonócitos, eles vão se diferenciar em ovogênese ou espermatogênese e, posteriormente, eles vão ter que sofrer uma redução do lote cromossômico. Por quê? Porque se trata de uma célula diploide que vai originar um gameta haploide. Então, essa célula vai ter que passar pelo processo de meiose, tá? Para originar esses gametas. Seja ele no sexo masculino ou feminino. Se eu tiver uma espermatogônia, eu vou originar os espermatozoides. Se eu tiver uma ovogônia, eu vou originar o gameta feminino, certo? Que na verdade é um ovócito e não o óvulo, como a gente costuma dizer. A gente vai ver ao longo da aula o porquê que o correto é a gente se referir ao gameta feminino funcional, aquele que vai ser fecundado, como ovócito e não o óvulo, tá? Bem, após sofrer a meiose, ou seja, a célula se tornou haploide, o que tem que acontecer com ela? Ela vai passar por um processo de maturação estrutural e funcional, permitindo então que essa célula fique totalmente pronta para poder interagir com um outro gameta, tá? Então, ela vai se tornar apta a ser fecundada, se ela for um ovócito, ou a fecundar, se ela for um espermatozoide. Então, aqui nós temos os gonócitos partindo do saco vitelínico, aqui a gente tem o embrião, certo? Essas células germinativas primordiais, elas vão migrar para dentro do corpo do embrião e se colocar nessa região de mesoderme, que está ficando mais espessa no corpo do embrião, na região dorsal, formando o que a gente chama de crista genital ou crista gonadal, tá? Uma vez que esses gonócitos cheguem ali na crista gonadal, eles vão começar a interagir com as células somáticas desse mesênquima, tá? E vão começar a proliferar, tá? Entrando em mitose, aumentando o número dessas células germinativas, tá? Também, relembrando o que a gente viu na aula passada, o que a gente vai ter? Quando os gonócitos chegam na crista genital, eles vão começar a se organizar em forma de cordões sexuais.
Então, a gente tem as células germinativas e células somáticas ao redor, certo? Essa gônada aqui, ela é ainda indiferenciada, porém, a conformação que se segue vai definir se essa gônada vai se transformar num ovário ou num testículo, tá? Logicamente, se tratando aqui de mamíferos e do ser humano, isso vai ser regido por conta de expressão gênica, principalmente através da definição da carga genética desse indivíduo, ou seja, se ele possui 2 cromossomos X, ou seja, ele é uma mulher, né, tem cromossomos sexuais XX, a gônada vai seguir um padrão de diferenciação. Se o indivíduo for XY, ele vai tomar um outro rumo para se transformar num testículo, tá? Então, aqui a gente tem a gônada feminina se formando, certo? O que a gente viu na aula passada de espermatogênese? Quando os cordões sexuais, eles acabam degenerando na periferia da gônada, restam apenas células germinativas formando pequenos tubos na região central da gônada, no caso aqui, essa gônada ainda está começando a se diferenciar, e aí o que se segue é que esses pequenos túbulos vão dar origem aos túbulos seminíferos formando um testículo. No caso da mulher, os cordões sexuais que estavam nessa região aqui, certo? O que vai acontecer? Eles vão degenerar na região central da gônada, permanecendo células germinativas apenas na região periférica do órgão, tá? Como consequência, durante o processo de diferenciação ovariana, nós vamos ter células germinativas somente na periferia, certo? Então, eu vou ter as ovogônias aqui na região cortical do ovário e na região central, na qual não existem mais células germinativas, a gente vai chamar essa região de região medular do ovário. Bem, o que acontece posteriormente, quando a célula, né, a ovogônia, ela entrou em mitose ali, proliferou, certo? Na gônada em diferenciação, porém, como a gente viu, em algum momento, essas células vão ter que entrar em meiose para formar um gameta haploide, tá? Relembrando, a meiose, ela é constituída por 2 etapas. A primeira divisão meiótica, que é reducional, e a segunda divisão meiótica, que é equacional, certo? Porém, o que a gente vai ver? Uma primeira diferença que ocorre entre a espermatogênese e a ovogênese. No caso da espermatogênese, o que a gente tinha? Uma espermatogônia passando pelo processo de meiose, originando 4 células filhas haploides, que seriam os espermatozoides. Porém, no caso das mulheres, durante a ovogênese, essa ovogônia aqui, 2N, ela vai entrar em meiose ainda no período fetal, antes da criança nascer, certo? Porém, essa meiose, ela vai ficar estacionada durante toda a infância da criança. E ela só vai ser retomada no momento em que esse indivíduo feminino entrar na puberdade. Através, então, da entrada da puberdade, nós vamos ter produção de hormônios sexuais e esses hormônios vão agir no controle dessa meiose, retomando a meiose e permitindo que se forme o gameta feminino, tá? Então, o que acontece no caso da ovogênese? A ovogônia, que está lá no ovário, em diferenciação, certo? Ou seja, no ovário do feto, certo? Que está sendo gerado no ventre da mãe. Todas essas ovogônias, elas vão ser recrutadas para entrada em meiose. Inicia-se a meiose, prófase 1 da meiose, porém, essa meiose não é continuada,
certo? Ela vai ficar retida em prófase 1, tá? Se a gente relembrar quais os eventos nós vamos ter na prófase 1, a prófase 1 vai ser dividida em 4 etapas, certo? O que a gente vai ter? Leptóteno, zigóteno, paquíteno e diplóteno, tá? Depois teria diacinese. Bom, o que vai acontecer? Uma vez que a ovogônia é recrutada para entrar em meiose, ela vai passar, né, vai começar a condensação dos cromossomos, ela entra em leptóteno, zigóteno, paquíteno e vai ficar estacionada em diplóteno. Até quando? Até a criança nascer, crescer e atingir a puberdade. Atingindo a puberdade por ação hormonal, a cada ciclo, algumas células vão ser recrutadas para retomar essa meiose, tá? A gente vai ver isso mais para frente com maiores detalhes, certo? Mas é importante frisar que essa célula, ela vai ficar retida em diplóteno. Quem é essa célula? Se eu tinha uma ovogônia que entrou em meiose, essas células aqui que estão sofrendo essa primeira etapa da meiose é chamada de ovócito primário, porque é a primeira célula que surgiu a partir da ovogônia, tá? Então, diferente da espermatogênese, né, na qual a meiose só vai começar efetivamente quando o indivíduo atinge a sua puberdade, no caso das mulheres, a meiose já começa no período fetal, certo? Então, aqui a gente tem uma gônada feminina em diferenciação, lá no feto, né, na criança que ainda está lá sendo gerado. Se a gente olhar o ovário dessa criança, a gente vai ver que é formado pelas células germinativas e células somáticas, que vão se associar, certo? Aqui, ó, com 12 semanas de gestação, a gente tem um ovário fetal, um corte histológico de ovário fetal, e a gente pode perceber que junto aqui, ó, ao epitélio germinativo, que está nessa região, nós temos uma grande quantidade de ovogônias, certo? Essas ovogônias, perto da 12ª semana de gestação, elas vão ser todas elas recrutadas para entrada em meiose e vão começar a formar os ovócitos primários. Se a gente notar o núcleo desses ovócitos, eles estão começando a ficar granulados, eles estão entrando em leptóteno, zigóteno, paquíteno e posteriormente em diplóteno. Conforme avança o processo de meiose, essas células elas vão ficando mais próximas da região medular, tá? Então, no maior aumento, a gente consegue aqui reconhecer, ó, algumas ovogônias, né? Elas têm o nucleolo evidente ainda. E aí, aqui, ó, essas células já têm um núcleo com os cromossomos bastante compactados. Eu tenho ovócitos aqui, ovócitos primários, que estão na fase de paquíteno, tá? Posteriormente ao paquíteno, nós vamos ter os ovócitos diplotênicos, em diplóteno. E aí, esses ovócitos ficarão retidos nessa fase, tá? Ainda eu estou olhando isso num ovário de um feto, e no momento do nascimento, o que a gente vai ter? Em torno de 7 milhões de ovócitos ou oócitos primários, tá? Esses ovócitos, eles estão associados a quem? Às células somáticas que estavam ali no mesênquima da crista genital, certo? Essas células aqui, então, algumas vão ser epiteliais e outras vão ser células somáticas que darão origem à região intersticial do órgão, tá? Então, quando a criança nasce, ela tem
um ovário composto por essas características aqui. Ou seja, tudo que eu vou encontrar de célula germinativa é ovócito primário. Eu vou ter ovogônia nesse corte? Não, não vou ter. Por quê? Porque todas elas foram recrutadas a entrar em meiose. Por esse motivo, quando a criança nasce, ela, né, a mulher no caso, ela nasce com um número já pré-determinado de gametas que ela pode produzir ao longo da sua vida, tá? Por essa razão, a mulher não pode ter filhos durante toda a sua vida, né? Somente durante o seu período reprodutivo, que vai da menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação. Ou seja, nesse intervalo, a mulher vai estar produzindo seus gametas. Antes disso, antes da menarca e depois da menopausa, não existe mais liberação desses ovócitos. Bem, então vamos entrar agora no processo de ovogênese que vai ocorrer quando a mulher vai atingir a sua puberdade, tá? Então, retomando a ovogênese, o que ela vai ser? Por definição, a mesma coisa que gametogênese, ou seja, eu vou ter transformação das células germinativas primordiais. No caso, agora, eu posso definir como ovogônia, porque eu estou tratando de ovogênese. Essas ovogônias vão ser transformadas em células sexuais especializadas chamadas de ovócitos maduros, aptos a sofrerem o processo de fecundação, tá? Onde que esse processo todo de ovogênese vai ocorrer? A gametogênese ocorre onde? Na gônada, seja ela masculina ou feminina. Então, se eu tenho uma espermatogênese acontecendo, qual é a gônada masculina? É o testículo. No caso das mulheres, qual é a correspondente do testículo? Qual é a gônada feminina? É o ovário, tá? Então, a ovogênese vai ocorrer nos ovários, começando antes do nascimento, como a gente viu lá no período embrionário e fetal, porém, ela vai ser completada somente após a puberdade. Certo? Durante toda a vida da mulher? Não. Da menarca até a menopausa, certo? Bom, se a gente observar o que está acontecendo durante a ovogênese com o ovócito em si, nós vamos ver que as fases são muito semelhantes ao que a gente observou na espermatogênese, tá? Então, o que a gente tem inicialmente lá no período embrionário, na gônada de formação? Célula germinativa, se diferenciou em ovogônias. Essas ovogônias aqui vão passar por um período de multiplicação, aumentando o estoque de ovogônias no ovário. Em determinado momento, ainda no período fetal, o que a gente vai ter? A gente tem um período de crescimento dessas células, certo? Então, a ovogônia ela começa a crescer, vai se diferenciar num ovócito, que é o momento no qual essa ovogônia é recrutada para entrar em meiose. Porém, ela entra em meiose e fica estacionada em prófase 1, certo? Em que momento? No diplóteno, tá? E aí, essa célula vai permanecer estacionada em diplóteno até a criança nascer, crescer e atingir a puberdade. Por estímulo hormonal na puberdade, alguns desses ovócitos vão ser recrutados para retomar essa meiose. E aí, momentos antes da ovulação, esse ovócito primário ele vai finalizar a sua meiose 1, liberando o ovócito secundário e uma célula pequenininha aqui, ó, chamada de corpo ou corpúsculo polar, tá? Então, quando que isso vai acontecer? Momentos antes da ovulação, tá? De modo que, quando a ovulação ocorra, o
que vai ser liberado do ovário? O gameta feminino, que é chamado de ovócito secundário. Por isso, é errado dizer que o que é liberado na ovulação é o óvulo. Não é o óvulo, ainda é um ovócito, certo? Entretanto, quando a meiose 1 ela é retomada, ela é finalizada, tá? Mas esse ovócito secundário, ele fica parado novamente na metáfase 2 da meiose. Então, ele encerra a meiose 1, entra em meiose 2, mas dentro da meiose 2, ele vai ficar parado em metáfase novamente. Quando que, afinal, essa meiose 2, né, a etapa 2 da meiose, vai ser finalizada? Ela só será finalizada se ocorrer o processo de fecundação, ou seja, se esse ovócito secundário encontrar com o gameta masculino. Se não ocorrer fecundação, eu nunca vou ter essa fase aqui, ó, tá? Ou seja, o gameta feminino, ele nunca vai finalizar a sua meiose, tá? Porém, ocorrendo a fecundação, isso vai ser um estímulo para que a meiose 2 seja finalizada e com isso eu tenho divisão do ovócito secundário, liberando uma célula que a gente chama de óvulo e outro corpúsculo polar, tá? Como consequência, a gente voltar lá no começo da ovogênese, o que a gente tinha? Uma ovogônia diploide originando 4 células haploides, tá? 4 células filhas haploides. Porém, diferentemente da espermatogênese, na qual uma espermatogônia vai originar 4 espermatozoides funcionais, na ovogênese a gente tem apenas um gameta feminino funcional, certo? Por quê? Se a gente notar aqui, ó, essas divisões aqui que dão origem às células filha, elas são desiguais quando a gente compara a divisão citoplasmática, tá? Então, quando a célula ovócito primário, ele finaliza a sua meiose 1, ele dá origem ao ovócito secundário e a um corpúsculo polar. Porém, essas células têm tamanhos distintos. Entretanto, a divisão cromossômica, ela é igualitária, ou seja, eu vou ter metade dos cromossomos indo para cada célula filha, tá? Reduzindo o lote cromossômico. Então, o intuito desse corpúsculo polar seria reduzir esse lote cromossômico pela metade. Entretanto, grande parte do citoplasma do ovócito primário, ele vai ficar todo para uma única célula, que é o ovócito secundário, tá? E uma quantidade muito pequena vai acompanhar o corpo polar, tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem seria mais vantajoso a gente ter um único gameta feminino com uma grande quantidade de citoplasma do que 4 gametas femininos com esse citoplasma dividido, tá? Por 4. Por quê? Porque se ocorrer a fecundação, o citoplasma desse ovócito vai se transformar no quê? No citoplasma do próprio zigoto, certo? E aí vai começar uma série de eventos importantes que vai necessitar de toda essa maquinaria que existe no citoplasma aqui desse ovócito secundário, tá? Então, nesse período aqui, esse ovócito ele pode acumular substâncias, fatores de crescimento, RNAs, enfim, uma gama de componentes que vão ser muito importantes para o desenvolvimento embrionário, tá? Então, com isso, né, uma vez que a divisão citoplasmática é desigual, eu garanto que esse ovócito possui todos os recursos necessários para iniciar o desenvolvimento embrionário. Bem, vamos relembrar então como que é formado o aparelho reprodutor feminino. A gente falou, certo, que
o processo de ovogênese vai ocorrer nas gônadas femininas, que são os ovários, certo? A mulher tem 2 ovários. Esses ovários, eles estão conectados ao útero, que é um órgão muscular que vai permitir o desenvolvimento do embrião através de 2 tubas uterinas, certo? As tubas uterinas, portanto, elas vão fazer a comunicação entre o ovário e o útero, permitindo que o gameta que foi liberado aqui do ovário, ele percorra toda essa região até ser encaminhado à luz do útero, tá? Em continuidade aqui ao útero, a gente tem o colo do útero e posteriormente aqui a vagina, por onde a gente vai ter passagem do fluido menstrual, canal do parto e também a região na qual vai receber o órgão sexual masculino no momento de cópula, por exemplo, certo? Bem, se a gente fizer um corte dessa estrutura do aparelho reprodutor feminino, o que a gente vai ver? Então, eu tenho aqui ó, o útero, tuba uterina e o ovário aqui, certo? Desse outro lado, essa imagem está em um corte, está mostrando o interior dessa estrutura aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem um ovário, no qual eu tenho células germinativas que estão sofrendo o processo de ovogênese, tá? Se a gente ampliar esse ovário, o que a gente pode ver? As células germinativas, em que região? Na periferia da gônada, certo? E essas células germinativas, né, elas estão associadas às células somáticas, formando essas estruturas arredondadas que são chamadas de folículos ovarianos. Então, a partir do momento em que esses folículos ovarianos, né, que são aqueles iniciais lá que a gente viu que a criança nasce, né, se formular no período fetal, esses folículos aqui, por ação hormonal, vão começar a se desenvolver até que eu tenha um folículo maduro que vai permitir a liberação do gameta feminino, tá? Sendo liberado esse gameta feminino, que é o ovócito secundário, não é o óvulo, certo? O que vai acontecer? Esse gameta feminino aqui, ele tem que ser capturado pela tuba uterina, certo? Para ser levado, ser conduzido até a luz do útero, tá? Bom, vamos olhar com mais detalhes esse ovário, tá? Então, ó, se a gente observar o ovário, eu tenho uma região aqui central e uma região periférica na qual a gente encontra os folículos ovarianos, tá? Num corte histológico, ó, eu posso ver vários, dezenas e centenas de folículos muito pequenininhos aqui na região periférica. À medida que esses folículos começam a se desenvolver, né, a gente encontra folículos de diversos tamanhos até que ele se torne maduro, tá? E aí ele fica muito, muito grande, tá? E aí ele está apto a sofrer o processo de ovulação. Por que eu tenho células, folículos ovarianos somente na região cortical, no córtex do ovário? Justamente por conta da formação embrionária, certo? O que a gente tinha lá na formação da gônada? Somente células germinativas que permaneceram na região cortical e na região medular central da gônada. Essas células germinativas que estavam aqui, elas degeneraram, dando origem a um tecido conjuntivo que vai preencher essa região aqui, certo? E vai constituir um estroma ovariano, certo? Esse estroma é altamente vascularizado, então a gente encontra com frequência aqui muitos vasos sanguíneos, tá? Bom, se a gente ampliar essa região aqui, ó, do ovário e ver o que tem ali na região cortical, a gente vê
com uma maior nitidez esses folículos ovarianos que estão começando a se desenvolver aqui, tá? Então, esses vários folículos que a gente tem são os folículos ovarianos que vieram lá do período fetal. À medida que chega um estímulo hormonal aqui, eles começam a crescer, vão crescendo em direção à região medular e vão ficando cada vez maiores, tá? Novamente, se eu ampliar essa região aqui, ó, cortical, bem na bordinha aqui junto ao epitélio germinativo, certo? Aqui eu tenho o epitélio germinativo, abaixo dele eu tenho uma túnica albuginha, certo? Formada por um tecido conjuntivo. E aí, o que eu tenho conectado ao epitélio germinativo? Eu tenho as células germinativas, que no caso aqui são os ovócitos. Que ovócitos são esses? Ovócitos primários, vieram lá da ovogônia. Estão parados em diplóteno 1 da meiose, tá? Então, a gente tem os ovócitos primários e circundando esses ovócitos, ó, essas células pavimentosas são as células somáticas que estavam lá no mesênquima da crista genital. Essas células somáticas, elas têm origem epitelial e elas vão ser chamadas de células foliculares, tá? Se eu tenho célula folicular e eu tenho um ovócito, eu formo uma estrutura aqui chamada de folículo. Como esse é o primeiro folículo que aparece, né, ao longo da ovogênese, ele é um folículo inicial, um folículo primordial, primeiro folículo que aparece, tá? Bom, o que vai acontecer quando a mulher atingir a sua puberdade? Então, vamos supor que eu estou vendo esse corte aqui, formado, né, no qual o ovário está formado apenas por folículos primordiais, né? Se eu pegar um ovário de um feto ou de uma criança, é isso que eu vou ver. Porém, quando essa criança atingir a puberdade, através da produção de hormônios, certo? E do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, eu vou ter ações de diversas substâncias, desses hormônios que vão atuar sobre o ovário, promovendo o crescimento desses folículos ovarianos, tá? Isso vai constituir o quê? O ciclo ovariano, tá? Fazendo com que ocorra desenvolvimento dos folículos até a gente atingir a ovulação e posteriormente um folículo pós-ovulatório, ele vai se transformar numa estrutura chamada de corpo lúteo, que vai ser muito importante para a manutenção desse ciclo sexual feminino. Portanto, o processo de formação desses folículos e crescimento até chegar no momento da ovulação, esse processo é chamado de foliculogênese, tá? Então, o que a gente tem na gametogênese feminina? A gente tem o processo de meiose, certo? Porém, associado à meiose, a gente tem o processo de foliculogênese, ou seja, no ovócito vai estar acontecendo, né, na célula germinativa vai estar acontecendo o processo de meiose. Porém, ao redor desse ovócito, eu vou ter células associadas, as células somáticas epiteliais, as células foliculares e, posteriormente, outras células somáticas de origem estromal, que vão formar um folículo, certo? Envolvendo, então, esse ovócito. Então, esse é o processo de foliculogênese, tá? Lembrando que dentro do folículo, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo o processo de meiose. Então, vamos ver com mais detalhes como que ocorre esse processo de foliculogênese até a gente atingir esse folículo maduro, tá? Bom, voltando lá para o nosso corte histológico, né? O que a gente vai ter no processo de foliculogênese? Ao longo do ciclo sexual, por ação hormonal, esses folículos ovarianos vão sofrer diversas modificações, tá?
Então, vai ocorrer onde? Lá na região cortical do ovário, tá? Chega um estímulo hormonal aqui, esses folículos primordiais vão começar a se modificar, aumentando em tamanho até que ele se torne um folículo maduro, tá? Então, como a gente viu, o primeiro folículo que surge é o folículo primordial. Ele é formado pelo ovócito primário, que veio da ovogônia, certo? E ele é envolto por células foliculares. Como são essas células foliculares que envolvem o folículo primordial? Elas são pavimentosas e essas células aqui compõem uma única camada ao redor desse ovócito primário, certo? Então, eu não tenho uma segunda camada aqui. O que acontece no folículo primordial? Ele está lá presente, lá no período fetal, na criança, até que ela atinja a puberdade. Chegou na puberdade, estímulo hormonal vai modificar esse folículo, certo? Uma das primeiras mudanças que a gente percebe é crescimento do ovócito propriamente dito, e as células foliculares, elas deixam de ser pavimentosas e passam a ser cúbicas, tá? Olha aqui, ó, a gente consegue notar uma diferença bastante significativa, tá? Eu tenho aqui o ovócito primário, se a gente notar o núcleo desse ovócito, a gente consegue até ver os cromossomos aqui, certo? Então, eu tenho aqui as células foliculares envolvendo o ovócito, porém, essas células foliculares, elas se modificaram, mas elas ainda se mantêm em uma única camada ao redor do ovócito primário, tá? Uma vez que ocorre essa modificação, as células foliculares deixam de ser pavimentosas e se tornam células cúbicas. Esse folículo agora ele vai ser chamado de folículo primário. Então, eu tinha um folículo primordial, passou a ser chamado de folículo primário. Tá? Bom, o que vai acontecer com esse folículo primário? As células foliculares aqui, lembrando, elas estão recebendo estímulo hormonal, certo? Para se diferenciar e para sofrer mitose, ou seja, elas vão começar a proliferar muito, muito, muito. Então, eu deixo de ter uma única camada de células foliculares e eu passo a ter duas ou mais camadas de células foliculares. Essas células foliculares agora, elas vão constituir uma estrutura chamada de granulosa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, camada granulosa, certo? Formada por células foliculares que estão sofrendo estímulo hormonal, tá? Então, agora, ó, o que eu tenho ao redor, compondo esse folículo? Eu tenho ovócito primário ainda, certo? Ovócito primário e um conjunto de células foliculares em duas ou mais camadas, constituindo agora um folículo que eu vou chamar de folículo em crescimento. Então, eu tenho um folículo primário, porém agora ele vai começar a crescer. Então, ele passa a ser chamado de folículo em crescimento. Certo? O que mais que vai acontecer? Nesse momento, a gente pode observar ao redor do ovócito uma camada, que nessa imagem aqui, corada com HE, ela fica mais rosada, tá? Que é uma camada glicoproteica, tá? Não tem o célula ali, é somente uma camada de açúcar, certo? Portanto, acelular, amorfa, que passa a ser produzida tanto pelas células foliculares quanto pelo ovócito. Então, essas células foliculares ao redor do ovócito, bem como o próprio ovócito, produzem uma substância e jogam no meio externo. Vai cair onde? Onde é esse meio externo? No próprio entorno do ovócito, certo? Isso constitui uma cobertura ao redor desse ovócito
que vai ser chamado de zona pelúcida, tá? Então, é uma camada glicoproteica. A zona pelúcida, ela vai ser extremamente importante para o reconhecimento entre os gametas. Então, no momento da fecundação, como a gente vai ver na próxima aula, ela é extremamente importante para o reconhecimento espécie específica dos gametas, tá? Novamente aqui, ó, a gente tem um folículo ovariano em crescimento, ovócito, que ovócito é esse? Ovócito primário ainda, circundado pela zona pelúcida e posteriormente pela camada granulosa, que são as células foliculares, tá? A célula folicular, como a gente falou, é uma célula de origem epitelial. Células epiteliais constroem membrana basal, tá? Para quê? Para separar o epitélio do tecido intersticial adjacente. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter o estroma ovariano. Separando o estroma do epitélio germinativo, eu tenho então essa membrana basal construída pelas células foliculares, tá? E aí, o que eu tenho? Ó? Eu tenho o folículo aqui em crescimento, certo? O que eu tenho aqui? Tecido intersticial, o estroma ovariano, certo? Formado por tecido conjuntivo. E aí, algumas células desse tecido conjuntivo, ou seja, células de origem estromal, vão começar a se associar ao folículo aqui que está crescendo e se diferenciar em um tipo celular chamado de teca, certo? Compondo, então, a teca folicular. Então, ao redor desse folículo, agora a gente pode encontrar duas camadas de teca, tá? Uma camada mais interna, junto aqui à camada granulosa. Essa teca interna, ela é bastante vascularizada e tem um aspecto glandular, enquanto que a teca externa, ela vai formar como se fosse uma cápsula ali de tecido conjuntivo, tá? Ao redor, então, desse folículo. Então, agora, o meu folículo está em crescimento, ele vai ser formado por ovócito, que ovócito primário, zona pelúcida, camada granulosa e teca interna e teca externa, tá? Se a gente der um aumento aqui nessa região dos envoltórios foliculares, na região da teca, olha o que a gente encontra. Ó. Aqui é um espaço no qual está o ovócito, tá? A gente já vai falar dele. Aí eu tenho, ó, células foliculares compondo a camada granulosa, membrana basal separando o epitélio do tecido conjuntivo, e do tecido conjuntivo eu tive diferenciação das células da teca. Teca interna, com aspecto de células glandulares, e a teca externa composta por uma camada conjuntiva, tá? Fica ao redor aqui, ó, desse folículo, tá? Bom, aqui a gente vê uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. A gente vê aqui, ó, uma região do ovócito e as células foliculares ao redor, tá? Esses filamentos que a gente vê sobre o ovócito nada mais é do que aquela camada glicoproteica, a zona pelúcida, tá? Bom, esse ovócito aqui, que está circundado pela camada granulosa, ele ainda é quem? É o ovócito primário, certo? Então, a gente tem aqui um folículo em crescimento, composto pela camada granulosa. Aqui a gente tem a membrana basal e as células da teca se diferenciando, tá? Aqui a gente já tem a teca mais estruturada. O que a gente pode notar nesses folículos aqui em crescimento? Que em determinado momento do processo de foliculogênese, essas células aqui foliculares da granulosa, elas vão começar a produzir um líquido, tá?
Esse líquido, ele vai ser jogado para o meio extracelular. O que é o meio extracelular da célula folicular? É esse espacinho entre uma célula e outra, tá? É um meio extracelular ali da célula, fazendo com que uma célula acabe se afastando da outra. E vão surgir pequenos espaços preenchidos por esse líquido. Se a célula folicular que produz esse líquido vai ser chamado de líquido folicular, tá? Está sendo secretado pelas células foliculares. Esses pequenos espaços, eles acabam por confluir entre si, certo? Eles vão confluindo, formando um grande espaço único, que a gente vai chamar de antro. Então, o que é o antro? É esse espaço dentro do folículo que está preenchido por um fluido ou um líquido folicular. Quando a gente tem a formação do antro e esse folículo atinge o seu tamanho máximo, certo? O que a gente vai ter? A gente vai ter um folículo maduro, tá? Como é formado esse folículo? Ele é formado pelo ovócito, certo? Ao redor do ovócito, o que eu tenho? Zona pelúcida, posteriormente camada granulosa e do lado externo da membrana basal, a teca interna, a teca externa, tá? O que mais que a gente nota que aconteceu aqui, ó? À medida que o antro vai sendo formado, o ovócito, que ele era central no folículo, ele vai sendo deslocado para uma das periferias desse folículo, tá? Ele vai sendo empurrado. E aí ele fica na região periférica do folículo. Algumas células foliculares continuam acompanhando esse ovócito, tá? E aí eu tenho uma região de conexão aqui, ó, com o folículo, certo? Que células são essas? São células foliculares, células oriundas da granulosa, certo? Então, ó, o que acontece? Eu tenho um folículo em crescimento, as células foliculares vão começar a produzir um líquido, jogar para o seu meio extracelular, vai formando pequenos espaços, até que esses espaços confluem, ficam cada vez maior, formando uma única cavidade, conhecida como antro, e aí a gente vai ter um folículo se desenvolvendo, atingindo seu tamanho máximo, formando um folículo maduro, conhecido como folículo de Graff, tá? O que a gente tem aqui, ó? Ovócito, zona pelúcida, células foliculares. E ao redor aqui a gente consegue, inclusive, ver as camadas da teca, tá? Que ovócito é esse aqui? Esse ovócito é o ovócito primário ainda. Porém, momentos antes da ovulação, o que vai acontecer? Esse ovócito primário, ele vai terminar a sua primeira meiose e se transformar num ovócito secundário. Então, o que aconteceu até agora? Ó, a gente teve um aumento do número das células foliculares para formar a granulosa, certo? Com isso, o folículo ele vai ficando gigantesco. Ocorre também um aumento do próprio ovócito, tá? À medida que a foliculogênese progride, surge uma camada glicoproteica ao redor do ovócito, chamado de zona pelúcida, e ao redor da granulosa, né, oriundo da região estromal, algumas células vão se diferenciar, formando a teca interna e a teca externa, tá? E aí eu tenho crescimento do folículo, formando um folículo de Graff ou folículo maduro, tá? Então é isso que a gente viu acontecendo. Eu tinha lá no período fetal, durante a infância da criança até atingir a puberdade, os folículos primordiais. Por ação hormonal, esse folículo vai começar a se desenvolver, forma um folículo primário, que por sua vez continua crescendo, formando folículos em crescimento, até que esse folículo vá atingir um tamanho máximo e se torne maduro,
que é o folículo de Graafi. Esse folículo de Graafi, momentos antes da ovulação, esse ovócito vai finalizar a sua meiose 1, fazendo com que esses ovócitos que estavam até então parados em diplóteno, seja retomada a meiose 1 é finalizada e aí entre meiose 2 fica novamente parado em metáfase 2 da meiose. Portanto, o que vai ser eliminado do ovário é um ovócito secundário parado em metáfase 2 da meiose, tá? O que mais que vai acompanhar esse ovócito no momento da ovulação? Todo esse conjuntinho aqui, ó, vai ser liberado junto. Ou seja, eu tenho o ovócito secundário envolto pela zona pelúcida e mais essas células foliculares aqui, certo? Então, ó, se a gente olhar para esse folículo de Graafi, olha o tamanho que ele fica, certo? Aqui eu tenho o antro, camada granulosa, teca interna e teca externa, aqui, ó, bem desenvolvida, né? Se a gente ampliar, a gente consegue ver com detalhes a teca, e para lá a gente teria o estroma ovariano. Então, todo esse conjunto aqui, ó, vai ser liberado do ovário no momento da ovulação. Se a gente notar aqui, ó, o ovócito, ó, o núcleo parece estar em metáfase, tá? Então, eu tenho o ovócito secundário. Se liberou o ovócito secundário, o que tem que liberar também? Uma outra célula filha, que é quem? É o primeiro corpúsculo polar. Ele vai ficar ali do ladinho do ovócito, certo? Envolvendo esse ovócito, eu tenho as células foliculares, que vieram da granulosa. Essas células foliculares, elas vão receber o nome agora de corona radiata. E todo esse conjuntinho aqui, ó, ovócito mais corona radiata, está conectado ao restante do folículo por essa região aqui de células foliculares também, que a gente vai chamar de cúmulos óforos, tá? Bom, o que aconteceu então nesse momento lá no folículo de Graafi? A primeira divisão meiótica é finalizada, entra na segunda divisão meiótica, tem início a divisão meiótica, porém ela vai estacionar novamente. Então, finaliza a meiose 1, entre meiose 2, passa pela prófase 2, metáfase 2, e esse ovócito secundário vai ficar retido nessa etapa aqui agora, certo? E é assim que ele vai ser eliminado do ovário. O que vai acontecer com o restante dessas células aqui, ó? Se só esse conjunto foi eliminado do ovário, todo o restante permanece lá. E essa estrutura, né, o restante do folículo, né, esse folículo pós-ovulatório, ele vai ser transformado numa outra estrutura, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui novamente, ó, o que a gente tem? O folículo maduro, certo? E esse conjuntinho aqui vai ser liberado do ovário. Corona radiata, ovócito secundário ao redor do ovócito, o que eu tenho? Zona pelúcida. E aqui é a região de conexão do ovócito com o restante do folículo, compondo cúmulos óforos, tá? Bom, quando que vai ocorrer a ovulação? A ovulação, ela vai ocorrer se a gente considerar um ciclo de 28 dias, né, que é o padrão, né, do ciclo sexual feminino, a ovulação ela vai ocorrer 14 dias antes do início do próximo ciclo, ou seja, 14 dias antes de 28 dias, eu tenho mais ou menos a ovulação ocorrendo do 14º dia, tá? Como que essa ovulação vai ocorrer? Ela vai ocorrer sob estímulo hormonal, certo? Então, o que acontece próximo à ovulação? A gente vai ter um entumecimento da superfície do ovário, lembrando que a gente vai ter acúmulo ali do líquido folicular, certo? Então, tem aqui a superfície do ovário e aqui um folículo maduro, tá? Pronto para ser liberado, para sofrer o processo de ovulação.
Então, através da pressão que está tendo intrafolicular, certo? Por acúmulo do líquido folicular, mais contração do músculo liso da teca externa que está aqui ao redor, certo? E mais ação de algumas enzimas, por exemplo, proteases, metaloproteinases, colagenases, a parede aqui do folículo ela vai ficando, por conta da ação das enzimas, ela vai ficando mais frágil, né, mais fina, até que, com a ajuda da pressão intrafolicular e contração do músculo liso das células da teca, toda essa região aqui vai ser extrusada, ou seja, ela é liberada do ovário, tá? Então, essa região aqui em sem entumecimento é chamada de estigma. O estigma vai sofrer processo de ovulação, liberando o ovócito, né, que sai acompanhado pela zona pelúcida mais as células foliculares, e extravasando aqui também, o que a gente tem? O líquido folicular, certo? Novamente aqui, ó, a gente está vendo a superfície do ovário e o entumecimento, o estigma e o ovócito secundário sendo liberado, tá? Bom, reafirmando, o que a gente tem? Ó, tem um folículo de Graff aqui, olhando uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, certo? Tem ovócito secundário envolto pela zona pelúcida e corona radiata. Todo esse conjunto vai ser liberado do ovário no momento da ovulação e o restante vai permanecer no ovário, tá? Então, ó, no momento da ovulação, eu tenho ovócito secundário acompanhado de zona pelúcida e células foliculares e extravasamento aqui do líquido folicular, tá? O restante do folículo, né, que é composto pelas células foliculares, né, granulosa e a teca, eles permanecem aqui, ó, no ovário, certo? E aí essa estrutura acaba sofrendo uma retração, né? Ela vai colabar. E toda essa estrutura aqui, ó, por ação hormonal também, vai se transformar numa outra estrutura muito importante para manter o ciclo sexual, tá? Então, como que ocorre no momento da ovulação? Para onde vai esse ovócito secundário? Se a gente relembrar, ó, o aparelho reprodutor feminino, a gente tem aqui o ovário, o ovócito vai ser liberado do ovário, vai sofrer ovulação, certo? No momento que esse ovócito for liberado, essa região aqui da tuba uterina é chamada de infundíbulo. O infundíbulo, ó, ele possui essas franjas chamadas de fímbrias. O que vai acontecer? Essa região do infundíbulo, ele vai como se fosse se conectar ali no ovário para impedir que esse ovócito caia, por exemplo, na cavidade abdominal, certo? Então, ele tem que ir em direção à tuba uterina. Então, ocorreu ovulação, há um movimento da tuba sobre o ovário, ocorre captura desse folículo, desse ovócito, certo? Liberado pelo folículo, e aí o ovócito ele vai ser encaminhado por toda a tuba uterina até ele chegar lá no útero, tá? Se a gente fizer um corte da imagem, a gente vê o folículo maduro, começou aqui a ovulação, certo? Liberou o gameta feminino, o ovócito secundário. A região aqui de fundíbulo da tuba uterina vai capturar esse gameta, certo? E vai direcionar para a luz do útero, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? Esse ovócito que foi liberado, ele está em que fase? Ele é um ovócito secundário parado em metáfase 2 da meiose, certo? Se durante o trajeto até o útero esse ovócito não encontrar com o gameta masculino, não vai ocorrer fecundação,
Portanto, a meiose, ela nunca vai ser completada no gameta feminino. Simplesmente esse ovócito secundário, ele vai ser degenerado, tá? Entretanto, se nesse caminho ocorrer encontro com o gameta masculino, com o espermatozoide, esse encontro, né, o contato com o espermatozoide vai desencadear uma reação no ovócito secundário, fazendo com que ocorra o término da meiose, tá? Então, a meiose 2 é completada e, com isso, a gente vai ter formação do óvulo propriamente dito e da outra célula filha, que é o segundo corpúsculo polar, tá? Por que que o óvulo é considerado uma fase virtual, tá? Para fins didáticos, a gente explica que existe essa célula, tá? Seria o término da célula gamética feminina. Porém, a gente há de convir que o ovócito secundário, ele está parado em meiose, certo? Qual vai ser o estímulo para o término? O encontro com o espermatozoide. Quando ocorre esse encontro, o que, que a gente tem? Formação de um ovo ou zigoto, certo? Então, aqui, ó, a gente consegue ver o que seria o ovócito, certo? Já encontrou com o espermatozoide, ó, tem o ovócito secundário aqui, zona pelúcida, e aqui o primeiro corpo polar. Encontrou o espermatozoide, vai induzir o término da meiose, certo? Então, ó, libera o outro corpo polar, que eu tenho a zona pelúcida, ó, o corpo polar fica nesse espacinho entre o ovócito e a própria zona pelúcida, certo? Espaço chamado espaço perivitelino. E se a gente olha o núcleo desse ovócito, o que a gente vê? Ó? 2 pronúcleos. Um é o feminino, o outro é o masculino, que veio do espermatozoide. Portanto, o que acontece com o gameta feminino? Ele é um ovócito secundário, encontrou o espermatozoide, ele já é um zigoto praticamente, tá? Então, a fase de óvulo, ela é muito rápida, tá? É considerada uma fase como se fosse uma fase virtual, tá? Bem, ocorreu a ovulação. O que vai acontecer com o restante das células do folículo ovariano que permaneceram lá, remanescentes no ovário? Como a gente falou, por ação hormonal, essas células aqui da granulose e da teca vão se transformar numa estrutura com aspecto glandular chamado de corpo lúteo, tá? Lúteo significa amarelo. Então, quando a gente olha o órgão, que eu tenho um ovário, a gente vê que naturalmente o corpo lúteo, ele é realmente amarelado, por isso ele recebeu esse nome, tá? Num corte histológico, né, num esquema aqui do corte histológico, a gente vê a transformação, então, do folículo pós-ovulatório, né, que liberou o seu ovócito aqui, se transformando num corpo lúteo. Dependendo da fase do ciclo, esse corpo lúteo pode estar no seu início de processo de transformação numa estrutura glandular ou depois um corpo lúteo maior, tá? Esse corpo lúteo, ele vai permanecer por algum tempo no ovário, ele vai produzir alguns hormônios, dentre eles estrógeno e progesterona, e a progesterona, ela vai ter um papel muito importante sobre o útero, tá? Preparando esse útero para caso ocorra uma fecundação. Tá? Se ocorrer a fecundação, o útero ele tem que estar preparado para receber esse embrião que vai se implantar ali nele e começar a se desenvolver, tá? Porém, depois de um tempo, o corpo lúteo ele vai começar a deixar de ser funcional, porque ele deixa de ser mantido por alguns hormônios, né? Acaba o estímulo hormonal, e aí ele vai regredindo, vai degenerando, formando como se fosse uma cicatriz de tecido conjuntivo, chamado de corpo albicans. Então, o corpo lúteo vai se transformar posteriormente no corpo albicans, tá? Então, o que é o corpo lúteo, afinal?
ele é o restante do folículo maduro, ou seja, as células remanescentes que permaneceram no folículo pós-ovulatório, que está ali na região cortical do ovário após ovulação, certo? Por ação hormonal, ele vai se transformar numa glândula endócrina altamente vascularizada, constituído por dois tipos celulares, as células granulosa-luteínicas e as células teca-luteínicas. O que são essas células? Nada mais do que células da granulosa, que permaneceram ali, e células da teca. Como vão compor o corpo lúteo, a gente passa a denominar essas células de granulosa luteínicas e teca-luteínicas, tá? Esse corpo lúteo vai produzir progesterona e estrógeno e, após a sua degeneração, ele vai se transformar no corpo albicans, que nada mais é do que uma cicatriz de tecido conjuntivo que vai apresentar uma grande quantidade de colágeno, tá? Então, aqui, ó, num corte histológico de ovário, a gente tem o corpo lúteo, olha o tamanho que ele fica, certo? Ele ocupa uma grande parte desse ovário. E quando a gente quando a gente analisa essas células que compõem o corpo lúteo, a gente vê que tem dois tipos celulares, oriundas da teca e da granulosa, constituindo então as células granulosas luteínicas e as células teca-luteínicas, tá? Aqui novamente, as células da teca-luteínicas, células da granulosa-luteínicas, tá? Ao redor, o que a gente tem? Tecido conjuntivo constituindo o estroma ovariano, tá? Então, tem o corpo lúteo aqui, ó, olha como as células são globulosas. Essas células são características de células esteroidogênicas, tá? Bom, o corpo lúteo, ele tem dois caminhos a seguir, dependendo de se vai ocorrer a fecundação ou não. Se não ocorrer a fecundação, esse corpo lúteo, ele vai ser chamado de corpo lúteo menstrual e ele vai ficar ativo no ovário até o restante do ciclo, daquele ciclo menstrual. Então, por exemplo, né, ocorreu a ovulação no 14º dia, até completar um ciclo, né, mais 14 dias mais ou menos, esse corpo lúteo ele vai ficar ali ativo. Então, ele dura em torno de 10 a 14 dias por aí, tá? Onde eu vejo o corpo lúteo, olha ele aqui, ó, tá? Toda essa região aqui. O que eu tenho em região cortical aqui, ó? Os folículos ovarianos se desenvolvendo, tá? Aqui no maior aumento, ó, eu vejo o corpo lúteo nessa região aqui, tá? Bom, mas se ocorrer a fecundação, o que vai acontecer com essa estrutura? Essa estrutura, o corpo lúteo, ele vai permanecer ativo em torno de uns 4 meses, tá? Por que ele tem que se manter ativo? Porque o corpo lúteo, ele vai produzir hormônios, dentre eles a progesterona, tá? A progesterona, ela vai atuar no útero, preparando o útero para receber esse embrião. Quem mantém a parede do endométrio, né, a camada mucosa do endométrio, quem impede essa camada de descamar é a progesterona. Então, se eu mantenho um nível alto de progesterona, eu mantenho o endométrio espessado. Se eu diminuir a concentração de testosterona, o que acontece? Não tem quem mantenha essa camada espessa do endométrio e isso tudo acaba sendo perdido. Perdido de que forma? Descamação. Nada mais é do que a menstruação, certo? Porém, se eu tiver um embrião implantado ali, eu não posso perder essa camada do endométrio. Essa camada mucosa, ela vai ter que servir como um substrato para que o embrião comece a se desenvolver. Portanto, eu não posso ter queda de progesterona nesse momento, tá? Então, o embrião, ele vai começar a produzir um hormônio, que é a gonadotrofina coriônica, e esse hormônio, também conhecido como HCG, ele vai
né, por corrente sanguínea, informar o corpo lúteo de que ele não pode degenerar, tá? Então, o corpo lúteo ele vai ser mantido por 4 meses. Uma vez que ele está ativo, o que ele vai produzir? Progesterona. Essa progesterona, por sua vez, vai atuar no útero, impedindo que a camada mucosa do endométrio se perca, certo? Entendido? Porém, não ocorreu fecundação. O que vai acontecer? Eu não tenho gonadotrofina coriônica, porque eu não tenho embrião, portanto, eu não tenho quem mantenha o corpo lúteo ativo. Uma vez que os níveis hormonais que mantêm o corpo lúteo ativo começam a decair, ele não tem como se manter, vai degenerar, portanto, até o final do ciclo menstrual daquele mês, né, em torno de 10, 14 dias, ele vai acabar degenerando e formando o corpo albicans. Então, o corpo albicans, né, é o resultado da degeneração do corpo lúteo e vai ficar similar a uma cicatriz ali no ovário, formado por tecido conjuntivo fibroso, tá? Então, a gente tem novamente aqui, ó, crescimento dos folículos, liberação do ovócito, formação do corpo lúteo totalmente desenvolvido, não tem mais como manter esse corpo lúteo, o que acontece? Ele vai começar a degenerar e se transforma numa cicatriz, que é o corpo albicans, tá? Como esse corpo albicans, ele tem um aspecto esbranquiçado agora, ele foi chamado de albicans por ser branco, tá? Nada mais é, então, do que uma cicatriz, certo? Bom, aqui a gente tem uma imagem, um corte histológico do ovário, e aqui a gente vê esse tecido conjuntivo formando o corpo albicans. Aqui nessa região, tá? A gente tem aqui o corpo albicans formado por tecido conjuntivo fibroso, certo? Bom, e os demais folículos que estavam crescendo ali? Então, a cada ciclo sexual da mulher, né, a cada mês, não apenas um folículo é recrutado para se desenvolver. Então, o que a gente tem? Todo mês, vários folículos primordiais começam a ser estimulados por hormônio, tá? Por estímulo hormonal. E aí eles vão começar a se desenvolver, formando folículos primários, e esses folículos primários vão crescendo, 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 até que em um determinado momento, um único folículo começa a se destacar no seu crescimento e vai se tornar o folículo maduro, né? No momento que esse folículo, né, predominante, ele começa a se destacar em relação ao tamanho, né, ele vai se tornando cada vez mais desenvolvido em relação aos demais, ele vai também inibir o crescimento dos outros, tá? Ele vai impedir que os outros continuem o seu desenvolvimento, tá? Então, a cada mês, em torno de 15 folículos ovarianos da mulher são estimulados a começar o seu desenvolvimento, tá? Retomar a sua foliculogênese. Porém, durante esse caminho, 14 vão degenerar e apenas um vai se tornar o folículo maduro. O que acontece com esses 14 folículos que degeneram? Eles vão entrar em atresia, formando o que a gente chama de folículos atrésicos, tá? Então, esse folículo que estava em crescimento, né, em qualquer fase ele pode estar numa fase de folículo primário, em crescimento, ou mesmo próximo a próximo à maturação. O que vai acontecer com ele? Ele começa a entrar em atresia, vai ter muita morte celular das células foliculares, da célula da teca, e como consequência a gente tem uma desestruturação da morfologia desse folículo, tá? Posso perder a conexão do ovócito com o restante do folículo, a zona pelúcida pode se tornar quebradiça, enfim, várias mudanças que acabam por
degenerar esse folículo que estava em desenvolvimento, tá? Então, com isso, eu encontro folículos atrésicos em vários momentos do desenvolvimento que foi interrompido e aí ele vai entrar em atresia, certo? Bom, se a gente observar tudo o que aconteceu até agora, né, vamos tentar localizar e juntar a meiose com a foliculogênese em si e associar em qual período da vida os determinados eventos da gametogênese estão ocorrendo. Bom, esse esquema aqui, ele vai reunir tudo que a gente viu até agora na aula, tá? Então, vamos tentar associar o que está acontecendo ao longo da gametogênese. Então, a gente tem aqui a meiose da célula gamética e a foliculogênese, tá? Então, ó, voltando lá no período embrionário, a gente tem ovogônia sofrendo mitose, essas ovogônias, em determinado momento do período fetal, vão entrar em meiose, formando os ovócitos primários. Esses ovócitos primários, eles estão em associação às células somáticas que estão ali na gônada em formação, que são as células foliculares de origem epitelial, certo? Esse ovócito, então, primário é circundado pelas células foliculares, originando o folículo primordial. Quando isso está acontecendo? No período fetal, certo? Quando a criança nasce, portanto, ela nasce com todas as suas células gaméticas formando folículos primordiais, sendo que essa célula gamética aqui é o ovócito primário parado em prófase 1 da meiose, tá? Quando a criança atinge a sua puberdade, por estímulo hormonal, o ovário, que até então estava inativo, ele vai começar a produzir os folículos ovarianos, bem como dois principais hormônios que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, retomando então a meiose e a gametogênese em si, o que vai acontecer? Por estímulo hormonal, o folículo primordial, ele vai se transformar em folículo primário, folículo em crescimento, até que esse folículo cresça e se torne um folículo maduro, conhecido como folículo de Graff. Momentos antes da ovulação, por estímulo hormonal, o ovócito primário vai encerrar sua primeira divisão meiótica, originando o ovócito secundário, que para novamente em metáfase 2 e também vai eliminar o primeiro corpúsculo polar, tá? Bom, ocorreu a ovulação, libera o ovócito secundário parado em metáfase 2, o restante das células do folículo permanecem no ovário e vão se transformar no corpo lúteo, tá? Já esse ovócito secundário, o que vai acontecer com ele? Ele só vai terminar a sua meiose caso encontre o gameta masculino. E aí sim, por estímulo do próprio gameta masculino, do espermatozoide, essa meiose será finalizada, liberando o chamado ovócito, certo? Óvulo, desculpa, e o segundo corpúsculo polar. O que acontece com esses corpúsculos polares aqui? O primeiro corpúsculo polar, ele pode até chegar a se dividir, mas, de qualquer forma, todos eles, em algum momento, vão acabar degenerando, sendo que, como resultado de uma única ovogônia, eu vou ter a formação de um único gameta funcional, certo? Bom, só retomando aqui, ó, essas células foliculares que eu falei que ela é de origem epitelial, se a gente associar com a espermatogênese, também existia uma célula ali de origem epitelial, que é a célula de Sertoli, certo? Então, a célula de Sertoli e a célula folicular são células correspondentes, ambas de origem epitelial, que vão estar associadas ali com o gameta, seja ele masculino ou feminino, tá?
Então, a célula de Sertoli se associa à espermatogônia, enquanto que a célula folicular vai se associar à ovogônia, tá? Da mesma forma, o que a gente tinha lá no tecido intersticial do testículo, né, se diferenciando? A gente vai ter células de origem intersticial, que são as células de Leydig, células produtoras de esteroide. No caso da mulher, a gente também vai ter uma célula esteroidogênica correspondente à célula de Leydig. Quem é essa célula? São as células da teca, tá? Então, da onde surge a célula da teca e a célula de Leydig? Elas têm origem intersticial, tá? Portanto, esses dois tipos celulares, eles vão acabar sofrendo a ação dos mesmos hormônios, tá? Tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Então, como que a gente consegue entender todo esse processo que está acontecendo no corpo da mulher, tá? Então, como que se dá o controle endócrino da ovogênese? Da mesma forma que no homem, a gente vai ter o início desse controle hormonal começando lá no hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele vai produzir um hormônio, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai agir sobre a hipófise, tá? A hipófise, por sua vez, vai produzir hormônios gonadotróficos, especialmente dois deles, FSH e LH, tá? Hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, ou seja, os mesmos hormônios que regem o controle endócrino masculino, tá? O FSH e o LH produzido aqui na hipófise, eles vão agir onde? Na gônada feminina, no caso aqui, os ovários. O ovário, por sua vez, vai sofrer uma série de mudanças que também vão produzir dois hormônios principais, estrógeno e progesterona. Esse estrógeno e progesterona, eles vão agir sobre o endométrio lá no útero, fazendo com que esse útero também passe por um ciclo uterino, tá? Então, vamos ver como que tudo isso acontece, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o ciclo menstrual, tá? Um ciclo menstrual regular, ele tem em torno de 28 dias, tá? O primeiro dia do ciclo corresponde ao primeiro dia da menstruação. Então, a menstruação demora em torno de 5 dias, tá? Primeiro dia que a mulher ficou menstruada é o seu primeiro dia do ciclo, tá? E aí, o que acontece? Se ela contar quantos dias demora para ela ficar menstruada novamente, se ela tiver um ciclo regular, vai estar em torno de 28 dias, né? Isso aí pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da mulher, tá? Pode ser 30 dias, 32 dias, certo? Bom, como que essa mulher vai saber qual o dia que ela vai ovular? Então, a ovulação, ela vai ocorrer mais ou menos 14 dias antes do início da próxima menstruação. Então, se a mulher sabe que o ciclo dela tem 28 dias, se ela calcular 14 dias antes do próximo ciclo, o que ela tem? 28 menos 14, que vai coincidir, nesse caso, com a metade do ciclo, né? No dia 14, ela estaria ovulando, tá? Como esse dia, às vezes, não é tão preciso, né? Para ela saber realmente, né? Quais dias ela poderia estar fértil, ela calcula uns 2 dias a mais, uns 2 dias a menos. Então, mais ou menos uns 5 dias aqui ao redor do dia 14, ela considera que ela está nos dias férteis, tá? Bom, o que vai acontecer após a ovulação? Se não ocorrer fecundação, o que vai estar acontecendo aqui, ó? Ocorreu menstruação. Acabou a menstruação, né? Nesse início do ciclo, o que a gente tem? A gente tem crescimento dos folículos ovarianos, tá?
até que ocorra a ovulação, tá? O folículo se tornou maduro, ocorreu ovulação. O que vai acontecer com o folículo? Ele vai se transformar no corpo lúteo, no restante aqui do ciclo. Se não ocorrer fecundação, eu não vou ter quem mantenha o corpo lúteo ativo, portanto, ele vai começar a degenerar, ele para de produzir a progesterona, lembram-se, e aí não tem quem mantenha a camada mucosa do endométrio, e aí eu vou ter novamente uma descamação em forma de menstruação, e assim eu fechei um ciclo menstrual, tá? Mas vamos supor que a pessoa, ela tem um ciclo de 32 dias. Como que ela vai calcular quando ela vai estar nos seus dias férteis? Ela vai simplesmente dividir 32 por 2 para achar a metade do ciclo? Não. Ela vai pegar 32, que é os dias que dura o ciclo dela, vai subtrair 14, são os 14 dias anteriores ao próximo ciclo, e aí ela vai saber que no 18º dia do ciclo dela é realmente quando ela vai estar fértil, tá? E aí ela calcula uns 2 dias a mais, uns 2 dias a menos, para saber que ela está no período fértil, certo? E aí a mesma coisa, ocorrendo ovulação aqui, posteriormente a gente tem informação do corpo lúteo, se não ocorrer fecundação, a gente vai ter o próximo período menstrual, certo? Bom, como que esses hormônios vão estar regendo todos esses processos? Então, a gente tem hipotálamo produzindo GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, agindo sobre a hipófise vai produzir FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o próprio nome já diz, certo? Se ele é folículo estimulante, ele vai agir sobre os folículos, fazendo com que esses folículos cresçam e se desenvolvam, tá? As células foliculares vão aumentando em quantidade e elas produzem um hormônio muito importante chamado de estrógeno, tá? O estrógeno, ele vai fazer com que em altas concentrações ele vai agir sobre a hipófise, né, dando um feedback positivo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai induzir a acontecer um pico de LH, hormônio luteinizante. Esse pico de LH vai atuar sobre o folículo maduro, fazendo com que ocorra a ovulação, tá? Ocorrendo a ovulação, eu tenho liberação do gameta feminino e as células remanescentes desse folículo vão ser transformadas por ação do LH no corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo aqui, ele vai começar a produzir progesterona, que por sua vez vai atuar, assim como o estrógeno, vão atuar no útero, tá? Então, vamos ver como que isso acontece. Então, ó, se eu associar o que está acontecendo no ovário com o que está acontecendo no útero, é isso que eu tenho, tá? Início do ciclo, ó. Tô saindo do período menstrual aqui, portanto, tem início do ciclo, certo? O que vai acontecer? Estímulo hormonal de quem? FSH. FSH vai induzir crescimento dos folículos que estão produzindo quem? Estrógeno. Esse estrógeno, ele vai agir sobre o útero, fazendo com que a camada mucosa que estava bem reduzida aqui no endométrio, ela comece a proliferar, aumentar a quantidade de células aqui, certo? Eu vou ter também reconstituição dos vasos sanguíneos que foram perdidos aqui, tá? Por ação, então, do estrógeno, eu entro numa fase proliferativa do útero, e aí uma grande quantidade de estrógeno vai fazer o quê? Vai levar um pico de LH. Pico de LH vai fazer com que esse folículo maduro sofra ovulação, liberando o ovócito.
LH sobre o folículo pós-ovulatório vai transformar essa estrutura num aspecto glandular, que é o corpo lúteo. O corpo lúteo vai começar a produzir progesterona, além do estrógeno, que vão agir sobre o endométrio, certo? Que está saindo da fase proliferativa, e agora vai induzir o endométrio a aumentar a quantidade das suas glândulas, e essas glândulas vão ficando cada vez maiores e mais sinuosas, e vão começar a secretar uma grande quantidade de uma substância, né, especialmente o glicogênio. Tá? Então, a gente vê aqui as glândulas bem mais envolvidas do que essa região aqui, do que essa etapa aqui da fase proliferativa, onde a gente não tem a produção de glicogênio, tá? Então, a mulher começa a produzir um muco mais viscoso aqui nesse período do ciclo uterino, tá? Os vasos sanguíneos também eles se tornam maiores, mais espiralados, certo? E com isso eu preparo a parede aqui do útero, ó, essa camada mucosa do endométrio, para que esteja pronto, se ocorrer a ovulação, esse embrião vai poder se implantar aqui nessa região, certo? Se ocorrer a implantação, eu vou ter um sinal para o corpo lúteo não degenerar e isso vai ser mantido. Agora, não ocorrendo fecundação, o que acontece? Não sinaliza para o corpo lúteo que ele tem que se manter ativo, ele vai começar a degenerar, com isso cai a taxa de progesterona. A progesterona estava mantendo as características aqui do útero, né, de forma que esse endométrio está mais espesso, e aí, se eu perco concentração de progesterona, consequentemente não tem quem mantenha a camada mucosa aqui do endométrio, e isso tudo vai acabar descamando em forma de menstruação, e aí eu começo um novo ciclo, tá? Novamente aqui, ó, certo? Mostrando os hormônios que estão agindo nesse período. Então, hipófise produzindo FSH, LH, FSH agindo sobre o crescimento dos folículos, que produzem estrógeno, que por sua vez vão agir no útero, fazendo com que esse útero esteja numa fase proliferativa. Tá? Ocorrendo ovulação, por conta da alta concentração de estrógeno, eu tenho um pico da LH que induz ovulação. O LH vai fazer com que o folículo pós-ovulatório se transforme no corpo lúteo. O corpo lúteo, produzindo progesterona, vai agir sobre o endométrio, fazendo com que o útero entre numa fase secretora, tá? Em não ocorrendo a fecundação, o útero vai entrar num processo de isquemia até que comece a descamar as suas células, né, da região endométrica, e isso acaba sendo perdido no formato de menstruação. Então, aqui a gente tem a descrição dessas fases do ciclo uterino, certo? Fase proliferativa. O que a gente vai ter? Vai ter um aumento da parede uterina, certo? Tanto do tecido conjuntivo, vasos e glândulas, sob o efeito do estrógeno. Posteriormente, a gente vai entrar numa fase secretora, na qual o endométrio, agora com as glândulas muito mais desenvolvidas, né, vai começar a secreção de glicogênio sob efeito principalmente da progesterona. O que acontece? Se eu não tenho fecundação, eu perco a manutenção do corpo lúteo, vai ocorrer queda dos níveis de progesterona, como consequência, a falta de progesterona vai provocar uma constrição das arteríolas presentes na região da camada mucosa do endométrio. E aí o endométrio ele vai entrar em isquemia, tá?
Como consequência dessa isquemia, certo? Os vasos sanguíneos vão acabar sendo rompidos e ocorre descamação do endométrio, certo? Que vai ser eliminado na forma de menstruação. Então, a gente vai ter agora a fase menstrual. Então, aqui a gente tem um esquema da fase proliferativa, a gente pode ver que a camada mucosa do endométrio ainda não está muito espessa, certo? Está pronto para ocorrer a ovulação, certo? Então, os folículos estão sendo estimulados a crescer até atingir o folículo de Graafi, né? O folículo maduro. Ocorrendo a ovulação, a gente vai ter formação do corpo lúteo. Progesterona do corpo lúteo vai agir sobre o endométrio, começando a espessar e produzindo inicialmente um muco, que por enquanto é mais clarinho e menos viscoso. Tá? E isso a gente tem o início da fase secretora. Posteriormente, mais no final da fase secretora, com o corpo lúteo ativo, a gente já tem um espessamento maior da camada mucosa do endométrio e o muco, ele já está bem mais viscoso e em maior quantidade. Posteriormente, se não ocorre manutenção do corpo lúteo, ele vai se transformar no corpo albicans. O endométrio vai entrar numa fase isquêmica e ocorre descamação do endométrio e toda essa parede é perdida na forma de menstruação, tá? Então, novamente aqui, recapitulando, a gente tem hipotálamo produzindo GNRH, que vai atuar sobre a hipófise, produzindo LH, FSH. Esses dois hormônios gonadotróficos vão agir sobre o ovário, que vai produzir estrógeno e progesterona, que por sua vez vão atuar no útero, tá? Existe em determinado momento do ciclo menstrual no qual esses hormônios eles vão gerar um feedback positivo, quando? Na fase proliferativa, antes da ovulação. Porém, após a ovulação, a gente vai ter esses hormônios dando um feedback negativo em direção sobre a hipófise, tá? Então, o que acontece aqui, O FSH, ele vai induzir o ovário a produzir os folículos, que vai produzir o estrógeno. O estrógeno em grandes quantidades, ele vai, isso antes da ovulação, ele vai agir sobre a hipófise, estimulando, fazendo com que ocorra a produção de mais hormônio folículo estimulante, que por sua vez vai agir no ovário, que vai produzir mais estrógeno. Essa alta quantidade de estrógeno vai também fazer com que ocorra um feedback positivo sobre a hipófise, fazendo com que ela produza um pico de LH. Esse LH vai agir sobre o ovário, fazendo com que produza a progesterona, tá? Só que em um determinado momento, quando essa concentração de estrógeno agora está muito elevada, né, e acabou de acontecer a ovulação por conta do pico de LH, esse estrógeno em alta concentração agora vai retornar aqui à hipófise como feedback negativo, ou seja, vai inibir a produção de FSH, certo? Inibindo a produção de FSH, a gente não tem estímulo do ovário e, portanto, os folículos ovarianos não vão se desenvolver, portanto, vai cair o nível de estrógeno. Caindo o nível de estrógeno, o que a gente tem? A gente tem inibição do feedback negativo, ou seja, a hipófise começa novamente a produzir o FSH, e nisso a gente já está próximo a um novo ciclo, certo? Então, se a gente juntar tudo que a gente falou até agora, né, no eixo hipotálamo, hipófise e gônada, o que a gente vai ver? Início do ciclo, né, que corresponde lá à fase menstrual, tá? O que a gente vai ter? Começou
a fase de menstruação, posteriormente, esses folículos ovarianos, por estímulo do FSH, que está aqui, ó, certo? O que vai acontecer? O FSH vai induzir o crescimento dos folículos. Quanto mais folículo eu tiver, mais células foliculares se desenvolvendo, mais estrógeno, ou seja, conforme os folículos vão se desenvolvendo, o estrógeno a concentração de estrógeno vai aumentando, até que essa alta concentração de estrógeno faz com que ocorra um pico de LH. Ocorrendo um pico de LH, vai ocorrer ovulação, certo? E aí, o que aconteceu? O estrógeno vai começar a inibir o FSH, que cai novamente, tá? E o LH, ele vai manter o corpo lúteo ativo, produzindo a progesterona. Então, a progesterona, que até então estava mais baixa aqui, começa a aumentar a sua concentração, tá? Se a gente observar o que está acontecendo no útero, olha isso aqui, ó, conforme o estrógeno aumenta, eu vou ter a fase proliferativa. Ocorreu ovulação, pico de LH, né, por conta do pico de LH, produção do corpo lúteo, aumento do nível de progesterona, que vai agir sobre o útero, espessando ainda mais essa camada mucosa e fazendo com que esse útero entre na fase secretora ou fase lútea. Uma vez que não ocorra fecundação, o corpo lúteo é degenerado para a produção de progesterona. A progesterona começa a decair, assim como o estrógeno, e aí o que acontece? Não tem quem faça a manutenção da camada mucosa do endométrio, e aí esse endométrio vai ser perdido novamente em forma de menstruação, tá? Bom, aqui a gente tem imagens de corte histológico do útero, só para vocês verem, né, da região do endométrio, para vocês verem essas mudanças que ocorrem. Então, aqui na fase proliferativa, a gente tem as glândulas ainda bastante retilíneas. Posteriormente, na fase secretora, elas já estão mais envolvidas e estão tortuosas, certo? Assim como os vasos sanguíneos, que não dá para ver aqui, mas eles estariam mais desenvolvidos e mais espiralados. E posteriormente, na fase menstrual, toda essa região aqui, ó, que foi preparada para uma possível gravidez, vai ser perdido, né? Então, aqui a gente tem aqui a parte da descamação e todo esse sangue e a camada mucosa sendo perdida na forma de menstruação durante a fase menstrual, tá? Bom, em ocorrendo fecundação, essa camada não pode ser perdida, não pode ocorrer a fase menstrual, certo? Então, eu vou ter que ter uma manutenção aqui do endométrio para que, ocorrendo fecundação, esse zigoto vai começar a se desenvolver, vai ser encaminhado para a luz do útero, e lá na luz do útero ele vai começar a interagir com o endométrio aqui, né, que a gente vai ver na próxima aula, e aí ele vai, com esse zigoto, ele vai usar o endométrio como um substrato para ele se fixar e poder começar o seu desenvolvimento embrionário. Bom, então, esse processo, né, de fecundação e desenvolvimento embrionário é assunto para a nossa próxima aula, certo? Até a próxima, pessoal!